Então, pessoal, boa noite, boa tarde, sei lá, final de tarde e noite. Vamos começar hoje a nossa oitava aula de introdução à internet das coisas. Hoje vamos tratar um pouco sobre a IDE Arduino, como fazer leitura dos pinos, escritas nos pinos, dar uma visão geral e mostrar alguns simuladores que podem ser usados para fazer essa prototipação, certo? Mais à frente, eu não sei se nesses computadores tem IDE Arduino instalado. Eu acho que não. Vocês sabem dizer se tem? Porque se não tiver, eu vou precisar falar com o monitor para poder instalar em alguns desses, para a gente poder fazer os nossos projetinhos. Mas para evitar instalar agora, eu vou mostrar para vocês mais à frente hoje alguns simuladores, que é bem completo assim, você consegue fazer 99% das coisas você consegue fazer nele e deixa salvo. Na aula passada, nós terminamos as questões dos atuadores, né? Então, vimos os motores, vimos os motores, motor de passo, motor de DC, vimos atuadores pneumáticos, hidráulicos, vimos válvula solenoide, vimos o buzzer, que é uma espécie de alto-falante. Então, basicamente foi o que vimos na aula passada, vulgo ontem, né? Vou botar aqui. Então, na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre a ideia Arduino, aprender como utilizá-las. Não sei se vocês já mexeram alguma coisa com a ideia Arduino. Vocês sabem programar C. Pronto. Já é 99% do caminho. Então, outras coisas aqui é mais tranquilo. Por exemplo, essa questão de estrutura de repetição, estrutura de condicional, if, else, né? Agora, provavelmente para vocês novidade vai ser leitura escrita nos pinos, né? E conhecer como é que fazer, utilizar essas estruturas que vocês já sabem em C com plataformas de prototipagem. E basicamente é uma IDE, uma interface que vocês fazem a programação. Então, o ecossistema Arduino, né, ele surgiu como uma forma de facilitar a entrada, a entrada de alunos e pesquisadores nesse universo de microcontroladores. Então, quando a gente fala Arduino, né, não estamos falando apenas de uma placa, mas estamos falando de uma placa, de um hardware, de um software e uma comunidade que contém um ecossistema. A placa, todo mundo é bem conhecida, né? É uma placa relativamente simples, onde eu vou ter nela um conector de energia, um conector USB que você conecta diretamente no seu computador. Vou ter o meu microcontrolador, que é o ATmega, dessa linha aqui, 328P, que é esse aqui. Vou ter pinos digitais, já vimos, com alguns deles com funções especiais do tipo PWM, que é conseguir gerar aquelas curvas, né, para fazer controle do motor. E também vou ter aqui alguns pinos analógicos. Já no software, né, parte do software, é onde eu programo propriamente dito as portas, definindo se essas portas são de entrada ou saída, se é do tipo analógico ou digital, se ela é push-pull, push-down. Então, eu consigo fazer tudo aqui na minha plataforma. Né? Então, basta conectar o meu cabo USB, baixar a IDE Arduino ou acessar o Arduino Cloud, que é a plataforma na nuvem do Arduino, sendo que ela limita a quantidade de, de carregamento de código para o seu Arduino. Ela só deixa você fazer 20 vezes ao dia. Se passar de 20 vezes, ela bloqueia, já não deixa fazer mais. Então, você consegue fazer 20 vezes ao dia com uma plataforma na nuvem. Se você baixar, é ilimitado. E um ecossistema. Então,
pode ter certeza, 99% das coisas que você pretende fazer, alguém já fez. Então, já tem uma biblioteca pronta, já tem um código pronto. Isso facilita muito, porque você só precisa adaptar para o problema que você quer. Você chega lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, vê o que ele fez, né? Talvez ele utilize outros pinos, você consegue alterar esses outros pinos. E lá também tem um fórum, né, que é bem ativo. Né? O material deles são excelentes, né, nessa parte. Então, basicamente, eu escrevo o meu código, eu faço o carregamento na placa via USB e faço uma interação com os meus circuitos. Né? Esses circuitos já podem ser circuitos, como eu mostrei a vocês ao longo das aulas, que já vem tudo montado nele, e aquilo a gente chama de shield, um shield para Arduino, já vem todo o circuito montado, ou você pode criar seu próprio circuito para sensor e atuador e conectar com a placa Arduino no final do dia. Esse ecossistema ele é dividido em diversas placas. Né? A das maiores, né, as mais conhecidas, como o Arduino Uno, o Arduino Leonardo, Arduino Mega. Esse Arduino Mega é bem grandão, assim, ele tem 54 pinos, então você consegue fazer bastante coisa com ele. Né? O Arduino Dui, né, aqui é um Arduino Mega, mas com um Cortex M3, um processador ainda melhor, né, mais rápido. Tem a série dos Arduinos Nano, Micro e Mini. São Arduinos assim, pequenininhos, só tem 5, 6 pinos. Além disso, também tem a questão do LilyPad, o ProtoSnap, que ele é um chipzinho assim redondo. Né? Normalmente ele é usado para... Ele é uma placa flexível, geralmente ele é usado em postura de tecido. Por exemplo, eu quero fazer uma luva para controlar o meu robô. Então, eu utilizo esse tipo de placa aqui porque ela é flexível. Né? Você consegue costurar mesmo na sua luva. E há outros que já parecem um videogamezinho, né? Aqui. Ele já vem com os controles, os botões, o analógico aqui para você movimentar. Além disso aqui, existe uma série de placas de Arduino que são chamados Arduinos Pro, que é Arduino Portenta H7, que ele já utiliza paralelismo de microprocessadores, NicoLaVision, que ele já vem com a câmera integrada para isso. Tem outra da NicoLaVision, que além de vir a câmera, vem 3 ou 4 sensores de gás já integrado nele, e miniaturizado. Ele é bem pequenininho mesmo, assim, tamanho do meu polegar. E ele é, comparado com esses aqui, é tipo 5, 6 vezes o preço. Ele é muito caro mesmo. Porque a tecnologia que eles abordam e o processador que eles usam são tipo, os top de linha, assim. Por exemplo, a Portenta H7 ela tem dois processadores Cortex M4 e M7. A NicoLaVision, se eu não me engano, tem um Cortex M5. Então é como eu tivesse assim, um Pentium Core 7 e 9, né? E aqui eu estou falando de Pentium 4. Né? Falando aqui do. É, exatamente, é essa aqui. Essa Lilipad. Você coloca assim, né? Aí fica fazendo assim, assim e tal. É essa aqui. É uma delas, né? Existem vários tipos, né? Como isso aqui é de produto aberto, você consegue achar o esquema elétrico deles para você construir sua própria placa Arduino, digamos assim. Por exemplo, a RoboCore, vocês conhecem o site RoboCore? Ele é um site que vende dispositivos eletrônicos, né, no geral. Eles têm o seu próprio Arduino, RoboCore, o Arduino da RoboCore. Ele não é azul, não, ele é todo preto, porque a identidade visual dele é preta, branco e amarelo. Ele é todo preto, com os negócios brancos e aqui um raio amarelo e tal. Então, se você quiser fabricar o seu próprio Arduino, você consegue fazer isso. Né? Porque tem um esquemático de todo o circuito lá pronto para você. Né? Basta mandar fabricar.
E você pode também alterar, melhorar, tirar aqui uns pinos, né? Lá ele consegue deixar isso bem flexível para que você consiga alterar. Já a IDE Arduino, ela tem essa cara aqui, né? Ela é separada em três espaços principais, né? A primeira parte, né, aqui do meu cabeçalho, é onde eu faço a definição das minhas bibliotecas. Então, tá vendo? Ela é baseada em C++, em C. Onde eu faço a definição dos meus variáveis, que pode ser inteiro, float, inteiro sem sinal, double, né? Todos os tipos de variáveis que tem no C, tem aqui também. Né? A outra parte do meu código é chamado setup. Nesse setup, como ele executa isso, e é uma linguagem compilada como C, nesse setup, o código que tem dentro dele só é executado uma vez. Por exemplo, então, como ele é só executado uma vez, geralmente aqui nós fazemos a definição do modo de operação dos nossos pinos. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o pino 13 da minha placa é um output. Eu não preciso o tempo todo dizendo, oh, é um output, é um output, é um output. Eu disse, não, aquilo é o output e pronto, não vai ser alterado durante o programa. Né? Outra coisa interessante também nessa IDE é a possibilidade de ler que a minha placa Arduino está aquisitando por meio de um serial. Então você consegue mandar as informações, né? Chama isso printar na tela, né? Seria o que a gente visse no terminal quando a gente está programando no C++. Para que você consiga acessar o Arduino, você precisa definir qual é o tipo de protocolo de comunicação. Nesse caso aqui é o serial e aqui a velocidade de comunicação com que ele vai fazer essa comunicação com a serial. E você consegue ver isso por meio de clicando aqui em cima, por meio de uma janela que parece um chat ou por meio de um gráfico. Você consegue clicar aqui e consegue ver também o gráfico. Já no loop, esse loop aqui ele é executado a cada ciclo de clock. Então ele é executado o tempo todo o tempo todo. Ele nunca para de ser executado, esse loop aqui. Então, geralmente, você vai aqui escrever qual é a saída na sua porta, você vai ler o que está no seu pino, né? Você pode usar essa opção aqui de delay, que é basicamente esperar. Então, por exemplo, aqui nesse código, eu estou dizendo assim, ó, o meu pino 13, ele tem modo de saída, ou seja, eu estou escrevendo no meu pino, né? Já no loop, o que eu estou executando. No pino 13, eu quero que a saída dele seja alta. Ou seja, eu estou colocando é um pino digital. Eu espero 100 milissegundos, aqui é em milissegundos, ou seja, 100 milissegundos, desculpa, 1000 milissegundos, que é um segundo. Depois eu escrevo no pino 13 low. Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, digamos que esse pino aqui esteja ligado no LED. Então, eu estou ligando o LED, aí passo um segundo com o LED ligado, desligo o LED. Passo um segundo com o LED desligado, ligo o LED de novo. Porque ele fica executando isso aqui de maneira repetitiva, né? Deixa eu ver. Já falei das variáveis. E aqui você tem esses três botões aqui. Né? Um é para checar o seu código. Basicamente, ele vai ver se o código está feito de maneira correta, de maneira na sintaxe. Ou seja, se não está faltando ponto e vírgula. Né? O outro é para depurar. Para depurar
e o do meio é para carregar, ou seja, para enviar esse código aqui para a minha placa. E aqui, normalmente, fica a placa que você vai utilizar. Você clica aqui e vai abrir as placas. Para fazer a interconexão da minha placa com os meus objetos, os meus sensores e meus atuadores, eu preciso, normalmente, quando a gente está fazendo na fase de prototipação, a gente já não tem uma placa eletrônica pronta. Então você precisa utilizar essa placa que nós chamamos de placa de prototipagem, vulgo protoboard. Né? Você já mexeu com isso? Nunca pegou uma dessa? Vai pegar. Só foi pegar no carro, estava chovendo. Mas, enfim, eu trouxe para vocês verem. Então, basicamente, como ela funciona. Né? Na lateral dela aqui, ela tem duas trilhas. Essas trilhas aqui. Essas trilhas aqui estão conectadas uma na outra. Então, se eu conectar algo aqui e conectar algo aqui, eles vão estar interligados nele. Internamente, é como internamente tem uma barra de cobre ali embaixo. Assim. Aqui. Então, em cima dele, aqui, eu tenho esse material de plástico aí. E só tem aqui uns buraquinhos. Então, se eu pegar um fio daqui para cá, vai dar curto-circuito. Ele está na mesma barra. Entendeu? É isso aqui, ó. Então, geralmente ele já vem assinalado assim. Umas vêm vermelho azul, outras vêm vermelho preto, outras não vêm nada. Mas essas da lateral, elas são curto-circuitadas nessa formação. E essa das, do positivo não está conectado com o negativo. São duas barras independentes. Certo? Já as barras que ficam aqui dentro, elas estão conectadas assim. Ou seja, essa está conectada nessa, que está conectada nessa, que está conectada nessa, e assim sucessivamente. Então, sempre assim. E não assim. Assim não. Assim elas não estão conectadas, mas assim sim. Então, internamente, você vai ter isso aqui. Ó. Vai ter essas barrinhas aqui. A primeira programação que nós temos que ver dos pinos Arduino é a programação de saída do pino. Né? Por exemplo, como faz essa definição? O primeiro passo é definir o modo do pino. Então, a sintaxe para definir o modo com que o pino opera é essa pin mode. Pin mode. Cuidado que no Arduino, a sintaxe dos comandos ela tem essa característica de ter letra maiúscula e minúscula dentro dela. Então, eu defino pin mode. O primeiro campo aqui é o pino. Qual pino? O segundo é o modo de operação. Então, o segundo aqui é o modo de operação. Ou seja, aqui eu posso botar entrada, saída. Né? Depois, eu utilizo, como isso aqui é um pino digital, é do tipo inteiro, né, o pino, eu defino se é um digital write ou um digital, enfim, eu defino que, por ser um pino de saída, eu preciso escrever nele. Então, é de dentro para fora, certo? Se fosse ler, né, write é escrever em inglês, né?
write. Escreveu. Já read, né? Então, se eu estou escrevendo em quem? No pino. O valor no pino. Beleza? Hoje vai ser relativamente rápida, mais ou menos, que eu vou abrir o simulador, fazer um negócio para vocês verem como é. Outro tipo de programação da saída, né, é o tipo o tipo analógico, né? Se no outro eu tinha digital write, né? Se é digital write, então estou escrevendo no pino digital, que só pode ser binário, 0 ou 1. Se eu estou escrevendo agora no pino analógico, então analog write, eu defino qual é o pino analógico. Eu preciso saber se esse pino que está sendo escrito é analógico ou digital, porque eu não posso utilizar a função analógico write no pino digital. Tem que ser um pino analógico. E aqui, onde tem motor pin, eu estou passando qual é o pino. E aqui, eu já não, nesse segundo campo aqui, eu já não mando right ou right ou low, né? 1 ou 0. Como esse aqui. Aqui eu estava mandando right, low, ou seja, alto, baixo, alto, baixo. Aqui também pode ser escrito 1 ou 0, ao invés de right ou low, né? Aqui, aqui eu preciso escrever de 0 a 255, ou seja, de 0 a 255. Isso aqui é 8 bits. Né? E de 0 a 255, né, representa o meu Dutch Cycle. Cycle. Lembra lá o Dutch Cycle? Quando eu tenho o V médio é igual ao VI, né? Tempo on dividido pelo período total, né? Esse aqui é chamado Dutch Cycle. Dutch Cycle, né? Ou seja, basicamente aqui eu estou definindo como a minha forma de onda, né? Por exemplo, se eu colocar como está ali 128, 50% de 256, né? Que é de 0 de 255, né? Que é de 0 a 255, né? Então, aqui é 128. Significa 50% de downside. Ou seja, aqui o meu VIN vai estar metade do turno em alto. Se eu colocar 64, ali vai ser quanto? 25%. Então seria um quarto desse valor aqui, né? E assim sucessivamente. E isso aqui, como vimos antes, dependendo do duty cycle, esse motor pode girar mais rápido ou mais devagar. Então, quanto maior o duty cycle, mais rápido o motor gira. Quanto menor, mais lento. Tá tranquilo? Principalmente para vocês que ainda não mexeram, né? Eu acho que ele já mexeu, tem um pouco mais de experiência. Outro estado de leitura é o estado de entrada digital. Então, quando eu estou escrevendo na porta, eu estou escrevendo para fora, certo? Sempre lembrando assim. Quando eu estou lendo para dentro do Arduino. Então, eu posso utilizar para ler o digital, agora digital read. Né? Quando eu queria escrever na porta digital, eu usava digital write, onde eu vou passar o modo do pino, né? Qual é o pino,
E se isso aqui ele pode ser pull up, pull down, né? Isso aqui já vimos em outras aulas, né? Isso aqui normalmente é usado para ler botões. Ele é um estado, ele só recebe 0 ou 1, né? 0 ou 1. Então, por exemplo, aqui, né? Outro tipo de leitura são as leituras analógicas. A leitura digital eu tinha digital read. Se eu quero ler analógico agora, eu vou ler analog read, né? E esse valor aqui, ele diferente do valor de saída do meu PWM, que utiliza 8 bits, o valor com que eu leio, ele utiliza 12 bits, ou de 0 a 1023. Né? Lembrando que isso aqui é muito importante para a gente saber qual é a resolução do nosso problema. Né? Quando a gente vai ler um sensor, quanto maior a quantidade de bits do nosso conversor analógico digital, mais precisão eu vou ter ao ler aquele sensor. Então, é bem simples, né? No Arduino é indicado os pinos analógicos de entrada, é indicado por A0. Ele é A0, A1, A2, A3, A4 e A5. São 5 pinos no Arduino. E quando o pino é de escrita analógica, né? Aqui eu estou lendo, estou pegando o valor de um sensor, de qualquer variável e trazendo para dentro do Arduino. Quando eu estou lendo no Arduino, o símbolo vai ser assim, um asteriscozinho, para dizer que aquele pino suporta saída do tipo analógico. Então, esses pinos, ele pode ser do tipo pull-up, né, pull-down, né, ele pode ser usado para acionar botões, né? Então, ele tem essas funcionalidades, né? Vocês vão ver, basicamente é bem simples utilizar o Arduino. Para quem já programou em C, zero problemas. A primeira estrutura que temos, né, que já é uma estrutura bastante conhecida, é a da switch case, né? Vimos como fazer a leitura de pino, escrever no pino. Mas como a gente pode utilizar essas leituras escritas dos pinos para fazer lógica para o nosso programa? Então, por exemplo, uma dessas lógicas que a gente pode ver aqui é switch, né? Que é bem simples, é igual ao C. Não tem nenhuma diferença. Né? Então, eu vou ter switch, né? E case, um break, né? Sempre lembrando o break, né? O case 2, por quê? Eu não posso tirar esse break aqui, né? Porque senão ele vai ficar preso nessa execução aqui do case 2. E ele precisa voltar para o meu loop. Então, sempre em cada case eu tenho que ter um break no final. Eu não lembro se em C++ é obrigatório colocar o break. Eu acho que não. Vocês lembram? Se é necessário ter o break em C++? Eu não lembro. Faz um tempo que eu não utilizo o switch em C++. O outro é a estrutura do for, que também é a mesma coisa, né? Eu vou ter for, eu defino o que vai ser iterado, né? A condição de parada e o que eu devo fazer com for. No caso, no incremento ou decremento, né? Aqui pode ser i mais mais ou i menos menos, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse código, eu estou dizendo assim, ó, o pino 13 é uma saída, eu estou escrevendo nesse pino alto, né? Por exemplo, como fosse um LED. Eu estou acendendo esse LED, depois de meio segundo eu desligo esse LED, depois de meio segundo eu ligo ele novamente. E eu faço isso aqui 5 vezes. Né?
Circulo isso 5 vezes. Outro laço de repetição é esse while, né? Que é muito usado em computador. Vai ser a mesma coisa do for, a aplicação aqui, sendo que a contagem dele agora não vai ser com for, vai ser com while. Então, ele vai ter um contador, eu defino aqui o contador do tempo inteiro, que ele vai fazer essa contagem no meu programa, né? Outro, outra vantagem de utilizar a IDE Arduino é saber que tem diferentes bibliotecas para os nossos sistemas, né? Por exemplo, para aquele sensor DHT11, né? Eu já tenho uma biblioteca específica para ele, né? Basta clicar aqui, né? Aqui embaixo, tudo na lateral, vai ter biblioteca. Se você digitar DHT11, vai aparecer as bibliotecas que tem disponível, né? É. Então, é super fácil, porque aqui você consegue dizer iniciar e colocar no meu loop, tipo, tempo.sensor, e ele já vai dizer a temperatura e a umidade do meu sensor, sem eu precisar nem fazer nenhuma programação a mais. Porque a biblioteca já implementa tudo que é necessário, de leitura dos pinos, de converter o valor da tensão que está sendo medida lá dentro, né, do nosso sensor para um valor que já é legível para você aqui, né? Você não vai estar se preocupando em converter. Né? Provavelmente a única conversão que você precisa fazer aqui é se está em graus Celsius, em Kelvin ou em Fahrenheit. Então, para esse caso, né? Por exemplo. Então isso aí acaba sendo uma mão na roda, se ajuda de maneira descomunal. Para fazer a prototipagem, existem diferentes plataformas. Tem muitas, muitas mesmo. Mas existem duas que eu gosto bastante e são gratuitas e fáceis de usar, que é essa Thinkercad, já usou Thinkercad? E essa Wookiee também. Eu uso muito essa, eu gosto de usar muito essa. Então, para os nossos projetos, por agora vamos usar a Thinkercad para fazer os nossos projetos. Tranquilo, pessoal? Eu vou abrir aqui para vocês um projetinho que eu fiz, só para ilustrar o uso o uso dos programas. E aqui, já está ali, né? E eu procurando aqui. Me sentar aqui. Ó, os computadores aí, tá ligado? Liga aí os computadores de vocês, rapidão. Fica mais fácil de eu explicar vocês fazendo juntos, né? Tá funcionando não, o computador? Oi? Tá descarregado o computador? Vou botar aqui no começo. Então, para criar o programa, basta você clicar aqui em cima,
Provavelmente você vai ter assim, você começa em 3D, circuitos. Então você vem aqui em circuitos e bota assim, criar, certo? Então, criar circuito. Quando se cria aqui circuito, aqui na barra lateral direita, você vai ter diferentes componentes, né? Você vai ter a placa de prototipagem, você vai ter um Arduino, motor, LED, LDR, né? Sensor ultrassônico, você vai ter multímetro. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar essa placa de prototipagem aqui e vai pegar aqui também o Arduino, tá bom? Dá um zoom out aqui. A placa eu posso dar um nome a ela. Dar um nome bem criativo. Arduino. Beleza? Então, em cima aqui, ó, eu vou ter algumas opções. A primeira delas é essa aqui, código. Né? Aqui ele mostra um código meio parecido com Node. Node-RED, vocês já mexeram? Tá? Ele é meio parecido, mas a gente não vai usar esse não, porque esse aí é para amadores. Vamos agora para texto. Tem certeza? Ele até briga com você, para deixar fácil. Então, a gente muda aqui para texto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui também. Vai mudar aqui para texto. E aqui a gente vai ter algumas opções, né? A gente vai ter o setup, tem a questão da definição dos pin modes, né? O loop, né? O que vamos fazer. Então, o primeiro exemplo é um exemplo super fácil, né? É fazer um LED piscar. Então, nesse código aqui, vocês podem apagar isso que tem aqui dentro, certo? Porque isso aqui é do LED built-in. Quando ele tem assim LED built-in, é porque é o LED interno do meu Arduino. Ó, se dessemos um zoom aqui no nosso Arduino, eu vou ter os pinos analógicos, tá vendo? A1, A2, até de A0 a A5. E em cima eu vou ter os pinos digitais. Ó, lembra que eu falei que quando tem o tiozinho, é porque esse pino digital ele aceita PWM. Como queremos apenas ligar e desligar um LED, podemos pegar qualquer um desses pinos digitais aqui. Né? Lembrando, ó, há alguns pinos digitais que eles têm funções especiais. Por exemplo, o 1 e o 0 eles podem funcionar como TX e RX na minha placa para comunicação serial. Então não é interessante estar mexendo com eles se não for necessário. Então a gente vai pegar ele no pino 2, tá bom? Então eu vou vir aqui no meu código, né? E vou definir o meu pino. Então eu posso botar assim, int, né? Pin igual a 2. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. No meu void setup, eu vou definir qual é o modo de operação desse pino. Como a gente define isso? Colocando pin mode, né? Dizendo qual é esse pino. No caso aqui é o pin, né? Definimos lá, vírgula. Qual é o modo? Eu quero que ele escreva no pino 2 ou leia do pino 2. Nosso objetivo é ligar e desligar um LED. Então a gente quer que ele faça o quê? Escreva, escreva, né? Então, em mode, aqui vai ser input ou output. Output, né? Porque eu não quero que saia, que seja uma saída. Então eu coloco aqui out,
output. Belezinha? Fecho parênteses e não pode esquecer do ponto e vírgula. Esse pino aqui é um pino digital. Se eu quero que ele escreva nesse pino digital, o comando vai ser o quê? Digital, read ou write? Write. Write. Qual é o pino? Nesse caso, é o PIN, né, que é o pino 12, vírgula. O que é que eu quero que ele escreva? Quero que ele escreva alto, ponto e vírgula. Isso aqui pode ser escrito assim ou assim. Ó. Depois eu quero que ele espere um segundo, delay, botar aqui um segundo, ponto e vírgula, e eu vou pegar esse mesmo comando aqui agora e eu quero que ele escreva zero, né? Ou o estado baixo, que é low. Então aqui eu coloco zero. E depois espero mais um segundo. Vou pegar isso aqui, comando C, comando V, beleza? Então eu já posso iniciar minha simulação, porque se tiver alguma, algum erro no código, ele vai acusar aqui. Ele está dizendo assim, pmode in output as not declared in this scope. É porque está em mode, não model. Viajei. Pmode. Opa, pmode. Pronto. Então, significa aí que o nosso código está funcionando perfeitamente e ele já está escrevendo lá. Né? Então, eu posso agora fazer as minhas conexões físicas. Então, vamos lá. Eu vou pegar dois. Ó, vou pegar aqui minha protoboard. Vou botar aqui minha protoboard. Eu vou buscar aqui, na onde tem pesquisa, por LED. Certo? LED. No nosso caso aqui, ó, é um LED simples. Tem que ter cuidado para saber que o LED é um diodo, certo? Todo LED, ele é assim, ó. Essa parte aqui, ó, que está cortado, esse aqui é o negativo do LED. Ele é um diodo, certo? Ele é assim. Internamente, ele é assim. Aqui é o negativo do diodo, aqui é o positivo, porque a corrente só passa nesse sentido aqui. Ele só deixa de passar nesse sentido. Então, significa que essa parte aqui do LED, aqui, ó, é o negativo. Certo? Então, preciso ligar ele na tela aqui. Então, eu vou colocar ele aqui na minha protoboard, certo? Lembrando, ele tá vendo que quando eu coloco aqui em cima, ó, aparece um verdinho aqui embaixo do LED? Ó, tá vendo aqui embaixo? Ó, círculozinho? Significa que essa trilha aqui, como vimos antes, ela é toda circuitada, né? Então, basta eu ligar isso aqui no pretinho aqui. É bom sempre tentar deixar da mesma cor. Se é negativo, deixar preto. Se é positivo, deixar vermelho. Só por padrão mesmo. Depois disso, eu não posso. Ó, vou mostrar antes uma coisa para vocês, tá vendo? Eu vou colocar aqui, agora eu vou colocar o GND, que é o negativo, na minha placa, certo? Ó,
pegar aqui, ó, GND, tá vendo GND? Que é terra. Vou colocar aqui no negativo. Vou pegar agora a saída do meu pino, que é o pino 2 aqui, ó, e vou ligar no positivo do meu LED. Tá bom? Tranquilo? O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, ó, hora eu estou ligando, hora eu estou desligando, hora eu estou ligando, hora eu estou desligando. Certo? E vou fazer a minha simulação aqui. Vocês vão ver uma coisa curiosa. Ó, o pino não, o LED está acendendo. Tá vendo? Mas o que está aparecendo aqui? Explosão. Por quê? Você não pode ligar um LED direto à saída da minha placa. Quer dizer, poder pode, mas não é recomendado. Por quê? A corrente que passa por aqui é muito alta para o LED. Então, o que ele está dizendo, ó, funciona, mas vai queimar seu LED. Por isso que aparece essa explosãozinha aqui. Se eu quero limitar a corrente que passa por aqui, o que eu devo colocar? O que limita a corrente em um circuito elétrico? Existe um. Ensino médio, isso aí na Fundamental 2 a professora estava ensinando um beabá, ela mandou falar isso aí para vocês. Então, eu vou parar minha simulação aqui e vou procurar aqui resistor, tá bom? Ó, vou pegar aqui meu resistor. Ó, tá vendo que ele dá aqui, ó, resistor e ele dá resistência em K ohms. Já vai estar gravadinho. Depois você termina de ver. Em K ohms, né? Aqui eu posso mudar para pico ohms, nano ohms, né? Micro ohms, ohms, né? Mas um resistor de 1K já é mais que suficiente, certo? E todo resistor ele tem esse código de cor aqui. Nesse caso, marrom, preto e vermelho. Se eu mudar aqui, por exemplo, 5, deixa eu ver se essa plataforma é boa mesmo. Mudou, tá vendo? Marrom, preto e laranja. Marrom, preto e vermelho. Fizeram boa para a plataforma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui meu resistor, certo? Opa, opa. E vou colocar aqui ele ligado nesse terminal do meu LED aqui, tá bom? Tá vendo aqui? Porque ele está no mesmo terminal. Agora eu vou pegar o meu positivo, que ia direto para o LED. Agora eu vou colocar aqui o meu resistor. Tá vendo? E eu rodo a simulação novamente. Olha o que acontece. O LED acende. Oh, o LED acendeu. E não explodiu, né? A placa lá. Se a gente quer conferir qual é a tensão e a corrente que está passando por aqui, a gente pode buscar aqui nele alguns instrumentos. Por exemplo, o multímetro aqui. Eu vou ver acho. Aqui embaixo vai ter um multímetro. Tá vendo? Multímetro. Esse multímetro aqui, ele serve para medir tensão, corrente. Aqui botaram amperagem, mas tensão, corrente e resistência. No nosso caso aqui, eu quero medir tensão. Vocês já usaram o multímetro na vida de vocês? Pegou? Tá. Aula de multímetro básico. Quando eu quero medir tensão em alguma coisa, eu coloco ele em paralelo com aquela coisa. Lembrando, paralelo é assim, né? Eu tenho aqui um resistor, outro resistor. Né? Esse resistor com esse aqui, ele está em quê? Em série. Ou seja, um resistor vem após o outro aqui. A corrente que passa nesse é a mesma que passa nesse aqui. Se eu quero colocar em paralelo, eu coloco aqui. Ó.
Do mesmo jeito o multímetro. Se eu quero medir a tensão, eu coloco o meu multímetro em paralelo com o objeto que eu quero medir. Nesse caso aqui, eu quero medir a tensão em cima do meu LED. Então, basta puxar, né, o terminal do meu multímetro, por exemplo, aqui, para cá, que está aqui de preto, está bonitinho, e o positivo para cá, que é a tensão que está chegando no meu LED, está aqui de vermelho. Se eu rodar a simulação, ó, 0, 1, 0, eu posso, além de medir a tensão, eu posso também medir a corrente que passa por ele. Então, basta pegar esse multímetro, né, pegar um outro multímetro, tem um monte de coisa aqui, pegar o outro multímetro aqui, e ao invés de medir tensão, agora eu vou medir corrente, que é aquele que colocou como uma amperagem. Para medir corrente, basta eu colocar o multímetro em série com, com a corrente que eu quero medir. Por exemplo, eu quero medir a corrente que passa aqui nesse fio aqui, que vai alimentar o meu resistor e, consequentemente, alimentar o meu LED. Então, eu vou tirar isso aqui, certo? Então, eu vou vir saída digital dele. Eu vou passar pelo meu multímetro. Da saída do meu multímetro, eu vou para o meu resistor. Então, o que eu estou fazendo? Imagine que fosse uma água. Ela passa por aqui, aí passa pelo meu medidor, e do meu medidor eu venho para alimentar o meu LED. Então eu consigo medir também a corrente que está passando por aí. Então se eu colocar aqui para simular, ó, vai dar negativo porque está trocado aqui, o positivo com o negativo. Mas a corrente é super baixinha, 2,4 miliamperes. Posso parar aqui. Se ao invés de eu colocar pelo resistor, eu colocasse direto no meu LED, aqui ó, desconectei do resistor aqui, coloquei direto no LED. Olha a corrente que está passando. Antes eu estava passando 2,4 miliamperes, agora eu estou passando 50,3, 53 miliamperes. Estou passando 20 vezes mais a corrente que eu estava passando inicialmente. E isso quebra o LED, né? É, aqui. Outra coisa que eu posso utilizar aqui são botões. Deixa eu ver se eu